Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui nas informações do Tricolor, que já acertou com o novo treinador, Zubeldia, assinando até o final de 2025. Vamos ver o que a mídia tá falando. Trecho aqui para vocês do Jogo Aberto, analisando, né, esse nome. Zubeldia é o novo treinador do Tricolor. Trecho também aqui da ESPN Brasil Sport Center. Pessoal analisando aí, já projetando esse São Paulo para a sequência dos próximos jogos. Vamos ver aqui as últimas informações. Créditos aos canais oficiais, Jogo Aberto e ESPN Brasil, o link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Está prestes a anunciar o substituto do Thiago Carpini. O novo técnico está a caminho. Mas quem vai contar essa história pra gente é a Luísa Oliveira. Hoje ela foi lá pro CT do São Paulo e vai atualizar todo esse assunto. Luísa, pra você, é bom dia. Vem da Renata, vem do Everton, vem do Ronaldo, pra você. Ótimo dia, Renata. O negócio tá cheio e animado aí hoje, hein? Tô gostando de ver. Ó, e aqui tá agitado também, porque a fila anda e anda muito rápido no São Paulo, viu? Já sai um treinador, já entra outro. E o São Paulo já tem um acerto com o novo técnico, Luiz Zubeldia. Técnico argentino de 43 anos. O último trabalho dele foi na LDU do Equador, foi campeão da Copa Sul-Americana e, inclusive, eliminou o São Paulo na competição. Contrato dele até 2025, mas ainda não está assinado, tá? Conversei com pessoas próximas ao clube e me falaram que ainda faltam detalhes burocráticos. Tudo leva a crer que vai ser ainda hoje, nas próximas horas, mas por enquanto ainda não é oficial. Até porque ele nem está no Brasil ainda, ele ainda está na Argentina. São Paulo aguarda a chegada dele. Mas aí, né, Renato, o torcedor mais ansioso fica querendo saber quando ele chega, quando é que assume o time, no domingo já comanda. Não, por enquanto não. Domingo, São Paulo tem jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão fora de casa, mas quem vai comandar o time é o auxiliar Milton Cruz. Essa informação, inclusive, foi confirmada pelo presidente Júlio Casares na rede social. Então, a tendência é que o Zubeldia assuma o time só na quinta-feira, que o São Paulo tem jogo pela Libertadores contra o Barcelona do Equador. Agora, tem uma história já curiosa do Zubeldia com o São Paulo, porque lá em janeiro, quando o Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira, o São Paulo andou rondando o Zubeldia, sabe? Estava fazendo aquelas entrevistas, estava naquele processo, né, de ver qual treinador se encaixaria melhor, qual teria a melhor personalidade para assumir o São Paulo. E ele não curtiu muito essa história, não. Ele já queria uma proposta. Então ele foi dando aquela enrolada no Tricolor, falou, amanhã a gente conversa. Sabe aquela coisa quando você encontra um conhecido na rua e fala, vamos marcar, mas nunca marca? Então, foi mais ou menos assim. E o Muricy Ramalho não gostou muito dessa história. Não curtiu muito, não. Falou, poxa, aqui é São Paulo, né? Mas enfim, agora parece que eles se acertaram neste ponto. O Zubeldia entendeu um pouco melhor os processos do São Paulo e tudo indica que vai dar bom por aqui. Renata? Tá aí Luísa Oliveira trazendo pra gente as informações sobre Luiz Zubeldia, que é um cara que nós vimos muito na sua... Zubeldia, né? Em espanhol, Z tem som de S. Eu não consegui falar. Mas pode falar Zubeldia também, que daqui a pouco vai ser Zubeldia por aqui, né? Ele não está oficialmente apresentado e nem anunciado pelo São Paulo, vale deixar bem claro, mas a Luísa já trouxe as credenciais. É um cara muito jovem, de 43 anos, e ele, inclusive, foi o técnico mais jovem na Argentina a treinar uma equipe de Série A, de elite, como eles chamam, por lá, com apenas, na época, né, isso foi em 2007, ele tinha 27 anos. Então, é um cara que já ganhou Sul-Americana, rodado por times bem expressivos. E o São Paulo, desde que anunciou a saída do Carpini, se concentrou num técnico estrangeiro, era a vontade da diretoria. Não sei se era do Muricy, porque no primeiro momento o Muricy lá, quando o Dorival escolheu a seleção brasileira, quis o Carpini, estava do lado, ali ensinando, trabalhando bem próximo, só que depois a realidade mudou. O Carpini, quando resolveu fazer o trabalho por ele, teve as lesões, mas também, ao mesmo tempo, não conseguiu montar um bom esquema tático, Everton. Então, Renata, ele desclassificou o São Paulo por 2 vezes. É um treinador que o Cruzeiro falou dele, o Atlético falou dele. Mas, convenhamos, é uma aposta. A torcida aqui, por muitas razões, mas principalmente porque o time não estava jogando, não tinha tanta paciência com o Carpini. Eu não sei se vai ter com o Zubeldia. Vai levar tempo para ele entender o futebol brasileiro, para ele se aproximar dos jogadores, para ele entender o que é o São Paulo, né?
tem algumas características, eu acho que até muitas características com o estilo que o Dorival usava, mas será que isso é suficiente? Será que o São Paulo não merecia coisa maior? Ah, mas está falando que Atlético e Cruzeiro falavam dele. Nós estamos vivendo um período de treinadores estrangeiros, mas ele ganhou uma Sul-Americana, é importante, pela idade dele, é muito pouca rodagem para um título tão expressivo, mas eu ainda acredito que o São Paulo poderia ter feito já que é uma aposta, ter apostado num treinador maior, com mais representatividade. Mas é torcer para dar certo, né? Agora, o torcedor vai ter que ter uma paciência atroz, Renato. É que o problema é que na demissão do Carpini, Ronaldo, o mercado não estava tão farto assim, não tinha muita gente sobrando. E o Mourinho? É, que eu pensei. Tá, mas o Mourinho, será que ele ia querer treinar aqui no Brasil? Gente, o cara tá com a vida ganha, Então, Renato, mas... já passou pelos principais clubes, nada contra o São Paulo ou qualquer outro clube do Brasil. Mas eu não sei se o Mourinho vem pra cá. É, que o Mourinho Não sei se é pede mais muito sonho dinheiro, de né? todo mundo. Seria ótimo pra gente acompanhar um trabalho do Mourinho de perto aqui no nosso país. Mas eu não sei, não acredito muito. Um sonho mesmo. E esse treinador, eu acho que ele veio também para chacoalhar o vestiário, né? Porque, pelo que eu senti, o Carpini, gente boa, tudo. Até na última entrevista, ele estava meio assim, para baixo. Eu acho que... Mas já estava demitido, não é? Sim, ele já Virtualmente sabia. demitido. Só ele não estava sabendo, né? Acho que pode ser um problema do Carpini, viu? Será? Meio down, assim. Ele é muito Então, mas esse tranquilo. treinador que veio aí, esse cara é bruto, hein? Deixa eu falar uma coisa pra Ele vocês. gosta da treta, vai pra vocês cima. aí no São Paulo, o departamento médico, principalmente. E o Rames? O Rames, ele vai chegar chacoalhando. Ó. E é o certo, porque o São Paulo precisa disso. Eu não estou falando que tem muita gente no departamento médico que não está machucado, veja bem. Mas ele vai chegar lá querendo data. O Everton vai ficar quanto tempo aqui? A Renata vai ficar quanto tempo aqui? Ele vai cobrar da turma lá. Então, eu acho que nesse lado foi até bom para o São Paulo, porque para sair daquela mesmice, para sair daquele marasmo que o time do São Paulo estava, até jogando em casa, porque quando você joga em casa, você tem que ter uma outra postura, você tem que ir para cima do adversário. E como um treinador desse, o Morumbi vai servir para isso. Pode até fora de casa, eu sofri ali uma queda e outra, mas eu acho que em casa vai surtir efeito essa contratação. E o próximo adversário do São Paulo é fora de casa, o Atlético Goianiense. E ontem, encerrando a segunda rodada da Série A, o time foi ao Newton Santos e perdeu. Por que você... Bom dia. Bom dia, Mari. Tudo bem? Saudades dessa semana, a gente se encontrou. Marra, por que você destacou também essa palavra do Guerreiro? O que te chamou a atenção ali nessa análise? O ano passado, quando a gente foi para fazer a final, né, eu tava até com a Duda lá em Maldonado, lá em Punta, né, Maldonado, para fazer LDU e Fortaleza. Claro, né, Mariana, que isso tem que debruçar, né? Tem que pegar personagens, estudar. E o Zubeldia já chamava a minha atenção há algum tempo, porque a história dele é uma história legal, de um jogador que teve a carreira interrompida por lesão, e aí ele tenta ficar fora do futebol, ele vai fazer inclusive jornalismo. E tentando ficar fora do futebol, mas o futebol sempre chamando a atenção, buscando. E da paixão que ele tem pelo Lanús. E aí eu sempre fiquei acompanhando tudo, até que ele chega numa final de Sul-Americana, perde para o Defesa e Justiça, e depois ele tem a oportunidade de novo, ou seja, ele faz trabalhos sólidos. Porque ele faz um trabalho sólido em um clube, perde numa final, ele faz trabalho sólido em um outro clube, vai para uma outra final. E sempre ele ali no meu radar. Aí quando tem a confirmação, fica mais fácil você lembrar de situações, né? E eu gosto do perfil, gosto da ideia, gosto do que ele pode, do que o mercado pode oferecer para ele, de novidade para ele também, do que é trabalhar num país como o Brasil. É diferente trabalhar no São Paulo, muito diferente, mas é preciso entender. A LDU, por quê? Porque ele é argentino e trabalhar no Brasil é diferente. Mas a LDU é um clube grande na América do Sul, mas é um gigante no Equador. Sim. Então ele sabe o que é o peso de trabalhar em um gigante no país dele. Ter a responsabilidade de um clube que tem a responsabilidade de fazer as coisas, Sim, né? A cobrança da LDU é muito grande, a cobrança no São Paulo é muito grande. O São Paulo é muito maior, até porque São Paulo é uma cidade muito maior, o Brasil, mas ele acho que ele sabe onde ele está pisando. Então, nesse sentido, foi uma boa escolha do São Paulo. Vocês veem assim? Vê assim, Mari? Vejo assim. E é interessante da gente falar, se o Fã de Esportes também não estava acompanhando o 360 antes de nós, e o Eugênio falou muito também, né, sobre o Zubeldia, e destacou quão jovem ele ingressou nessa carreira de treinador, muito por conta
de ter interrompido a carreira como futebol, né, antecipadamente. Então, assim, é um conhecedor do assunto, do jogo. Então, acho que, porque às vezes o torcedor pode olhar, o Carpini 39, ele 43, também ainda está naquela fase de jovem, Ainda é de jovem, jovem treinador. Mas tem muito mais bagagem, Mas né? a experiência vem desde muito cedo e respeitando os processos de auxiliar, enfim, acompanhando mesmo processos internos de clubes. E era uma A intenção... Duda conviveu com ele lá também. Né? Acho que a Duda pode trazer, então, um pouco desse bastidor, né, Duda, de como você trabalhou ali, né, viu de próximo o trabalho dele, de perto o trabalho dele. E o que é interessante, Duda, que você falava antes, é que já era a intenção do São Paulo contratá-lo antes do Carpini. Aí, naquele momento, teve um desentendimento, não rolou, mas então agora tem uma correção aí de rota, foi isso? Foi isso. Vamos explicar, né, para quem não entendeu. Quando o São Paulo queria contratar ali no início da temporada, depois da saída do Dorival Júnior, né, treinadores, estava em busca de treinadores para esta temporada, tinham 3 nomes na lista do São Paulo: Paulo Pesolano, Thiago Carpini e Luiz Ubeldia. E os 2 que foram entrevistados inicialmente, Thiago Carpini e também Paulo Pesolano, se mostraram muito interessados na proposta do São Paulo. O Luiz Ubeldia falou: me liga daqui a pouco, quem sabe amanhã, e foi enrolando ali a diretoria do São Paulo. A diretoria, de fato, não gostou, né, dessa postura. O Muricy chegou a dizer: respeita, que é São Paulo, né? Ou seja, tem um pouco mais de interesse, demonstre um pouco mais de interesse na proposta que nós estamos te fazendo, né? Nem era uma proposta formal, de fato, o Muricy disse isso, né, à CNN pouco tempo depois, mas ele disse que, de fato, o São Paulo chegou a procurá-lo e ele acabou não demonstrando esse interesse. E desde que deixou a LDU, não trabalhou, né? Estava aí nesse período sabático. E agora, quando a diretoria acaba procurando de novo o Zubeldia, aí sim, uma conversa muito mais amistosa das duas partes, de novo demonstrando esse interesse, né, o São Paulo, e o Zubeldia também agora um pouco mais aberto e um pouco mais interessado. Agora, é muito legal, né, o Marra citou essa situação em Punta no ano passado, não só o quanto a torcida da LDU confiava ali no treinador, né, e tinha também um apego muito grande com o Zubeldia, como também ele, né, o tempo inteiro ali tinha o seu elenco nas mãos, enfim, conhecia bastante, como o Marra disse, o seu elenco conhecia bastante o tamanho da LDU, e também por isso, né, interessa bastante a diretoria de São Paulo. Foi falado muito em janeiro sobre o perfil, quanto o perfil do Zubeldia agradava a diretoria, também um técnico mais jovem, mas um pouco mais experiente para tentar colocar o São Paulo nessa rota. Agora, só um detalhe, né, a expectativa é de que no domingo o auxiliar comande, né, o Milton Cruz comande o São Paulo diante do Atlético Goianiense, para que o Zubeldia também tenha um tempo para chegar e organizar a casa, até porque depois o São Paulo tem uma sequência bem pesada de jogos fora de casa, dos 6, apenas 1 aqui no Morumbi, ou seja, vai ter bastante trabalho pela frente do treinador. É porque o termo correção de rota também implica que agora você já está no meio de algum caminho. Isso. Claro. Você não vai começar do zero a estrada. Você errou ali, você vai ter que fazer aquele balão na estrada mas você já percorreu alguma coisa e já tem um caminho na sua frente. Já tem um prejuízo, né? Já tem um prejuízo aí. Uma gasolina, né? Uma quilometragem no seu carro. Não é zero mais, né, No Marra? final continua ali, né? Você tem que agora buscar Agora você tem que tentar achar um jeito de chegar ali. Pelo Então, menos assim, ainda dá para voltar. tá no início, né? Dá para voltar também. Em termos de timing, não é o ideal, mas foi melhor do que outras condições que a gente já viu. O ideal é o movimento que o São Paulo tentou, né? No início do ano. Porque aí ele tem o Campeonato Paulista para tirar conclusões, avaliar jogadores, avaliar jogador do time adversário, e entender onde ele está pisando, né? A gente costuma brincar aqui, né, assim, mas sério, aqui no Brasil, ele nem tanto, porque ele é argentino, e a Argentina também tem grandes distâncias, né? Mas um técnico português que chega aqui e acha que, não, amanhã o jogo é lá em Porto Alegre contra o Inter, Fortaleza, e o próximo é lá em Fortaleza. Eu falei, cara, você vai passar um dia no avião. Por exemplo, no caso dele, a estreia deve ser com o Barcelona. Ele já sabe onde ele vai estar pisando. Já conhece E bem, muito né? bem, né? Conhece bem, Então, não vai ser novidade para ele esse cenário sul-americano. Pelo contrário, ele tem sucesso nesse cenário, né? E me chamou muita atenção também, assim, que aí é um ponto que a gente conversou ontem, né? Quando eu até pedi essa entrevista, foi isso que você me perguntou antes, né? A entrevista do Guerreiro, porque o Guerreiro, ele é um símbolo. E ali ele era um símbolo em fim de carreira. É a relação que ele conseguiu cultivar com um cara que é uma estrela, mas que especialmente é uma estrela que já brilhou mais. Rames Rodrigues, né? Vamos ver como vai ser o desafio dele no dia a dia de conquistar o Rames. Porque eu acho que ele vai ter interesse de conquistar o Rames.
É claro que a gente coloca, às vezes, alguns termos, né? Eu lembro que quando a gente falou do Carpini, que a gente entendia como uma aposta, mas uma aposta que fazia sentido. São Paulo precisava fazer algum movimento e foi no ousado e não deu certo. O Zubeldia a gente coloca na casa de uma aposta ou numa outra caixinha? Eu acho que no sentido de aposta, porque a gente não viu aqui acontecer, né? Então, a gente fala muito sobre o fato de você saber como as coisas acontecem e o fato de você experimentar como as coisas acontecem. Então, ele vai experimentar o que é o futebol brasileiro. Sim. Sobre a prioridade de São Paulo ou o ano tão importante por conta da Libertadores, acho que está muito bem entregue, né? Acho que você chama, você traz um cara, um conhecedor sobre o assunto do futebol sul-americano, dessa competição, ou de Sul-Americano ou Libertadores, desse embate, né, com os adversários. Então, acho que o São Paulo, ele pode ficar um pouco mais tranquilo, porque você vai ter um cara ali à beira do campo que ele vai saber lidar com situações de competições sul-americanas. Não é a bola de segurança, né? Exato. Já vou contratar Toca pro esse, lado. que eu já sei o que é, tal, já sei o que esse vai me entregar. Nesse sentido, como as equipes dele costumam jogar? O que o São Paulino vai ver? É um time que controla o jogo, é um time mais vertical, é um time defensivo? Qual que é a característica? Dá para falar que ele sabe, ele é meio híbrido. É? Ele sabe adaptar a situação do time dele, o elenco que ele tem com as ideias de jogo. A Duda estava lá também, assim, a gente via que quando pressionado, ele não tinha o menor problema de ficar com a bola. O menor problema. E Fortaleza trabalhando em cima, tentando roubar a bola, toca de cá, toca de lá, segura o jogo. O time era treinado para isso, para suportar pressão e por ter posse. Mas em algum momento também, está ganhando o jogo, vamos jogar direto. Vamos... precisando do resultado. Eu acho ele menos apegado a um conceito definido. Sim, eu vou adaptar aqui a situação. Mas a escola argentina, vale lembrar, né? Assim, isso na década de 30, por aí, a escola argentina era a escola do passe, né? O Brasil era da criatividade, da ginga, da qualidade com a bola e tal. E a Argentina é a escola do controle. De ter o passe. E ele é o argentino. Ele vai ter que... Tem a questão também do elenco, né? De adaptar as características também do elenco para o jogo, né, Mari? Sim, peças eu quero importantes. velocidade e transição, não vai ser com o Rames. Ou talvez vai ser com o Rames para acionar esse passe. Mais de trás, né? Lançando esses Mas jogadores, bom, ele vai ter daí que entender, né? Ele já não chega condicionado a uma determinada forma de jogar, né? Assim, a gente viu a LDU em diferentes situações e, para além do comportamento tático, o comportamento de jogadores mesmo, assim, né? Saber lidar com a pressão de uma final, a pressão de uma eliminatória, a pressão de uma decisão por pênaltis. Então, acho que ele chega já no São Paulo sem poder contar com jogadores importantes, mas ele também já não vai ter experimentado um time com esses jogadores, né? Então, para ele, em teoria, não é um desfalque ali no que ele imaginou como equipe. Mas ele tem alguns desafios, né? Eu acho que o departamento médico é um deles. Bom, você vai completar, Mar? Não, é isso. Ótima observação. Duda, bom, então é a apuração. Com essa experiência que tem o Zubeldia, podendo estrear já no jogo de Libertadores em Guayaquil, que nunca é fácil, né? André, Professor e Eugênio, e logo depois já com um clássico diante do Palmeiras, e aí seria, caso ele estreie realmente jogando em Guayaquil, seria o primeiro jogo dele em casa, no Morumbi, com a torcida, num clássico dificílimo contra o Verdão, Professor Celso. Isso me lembra a música do Cazuza. Não para, o tempo não para, né? A gente falou dele ter tempo de pensar o time, de pensar o que vai fazer, de conhecer o elenco, de adaptar esse elenco às ideias dele. E ele chega no meio do momento mais difícil da temporada. Né? Por outro lado, é um belo teste, embora isso também não garanta vida longa a ninguém. A gente fala muito de resultado. O começo do Carpini, o Carpini alcançou... Espetacular o começo. Alcançou uma semana que o São Paulo não tinha há 40 anos em relação aos dois rivais. Isso não garantiu o emprego de ninguém, né? Tem que passar esse olho do furacão para a gente, até a nossa avaliação, né? A gente fala muito do que é o... Mas a gente fala isso é o ideal, né, professor? É o ideal. Que a gente tenha paciência. Só que não é a realidade do dia a dia. A realidade ele precisa dar resultado. Então, ele precisa entender que, usei essa expressão já hoje, né? É um plano de contingência. Os primeiros jogos, ele tem que fazer o básico do básico para não perder.
E no caso do Libertadores, precisa ganhar o jogo fora de casa. Né? Ele conhece bem lá Guayaquil porque ele trabalhou 2 vezes na LDU. Essa agora foi a segunda passagem dele pela LDU, já tinha passado antes. São Paulo tem uma derrota e uma vitória, né? Na Libertadores, é isso? Sim, ganhou do Cobressal e perdeu para o Tajeres. Mas ele é um grupo embolado. Ele tem que fazer ponto fora de casa. E é fundamental que ganhe do Barcelona. Então, a vantagem, pensando em Barcelona, é que o Zubeldia sabe o que é jogar no Monumental Isidro Romero Carbo, que é o estádio, né, o Banco de Pichincha, que é o estádio do Barcelona de Guayaquil, conhece o time do Barcelona, porque o enfrentou ano passado, mais de uma vez, e teve bons resultados. Sabe, detalhes... Qual é o nome do estádio? Banco de Pichincha? Esse é o naming rights. Pichincha Pichincha. É o lugar que chama Pichincha. É o estado. Não é Pichincha porque é banco de Pichincha, não. Pichincha é um estado de Guayaquil onde fica a capital, Quito. E que banco é esse? É um banco famoso. Banco de Pichincha não é banco, né? É banco, não tem Pichincha. Essa é boa, né? Eu falei, opa, que o estádio, o nome dele original é o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. E portanto, ele vai levar consigo uma expertise para esse tipo de jogo. A entender como abordar uma partida contra o Barcelona de Guayaquil, como funciona o gramado, qual é a reação da torcida, né? O que impacto vai ter a temperatura no jogo, não é altitude, é nível do mar. Então, isso já é algo mais. É um técnico, como eu falei, experiente, que vai ter que usar essa experiência para buscar os resultados com o São Paulo. Então, não dá para imaginar, nem cobrar que ele mostre todo o seu potencial agora, mas ele precisa ter inteligência para, é um momento difícil. Para não escorregar, que nem escorregou ali. Como diria aquela música famosa de Paulinho da Viola, faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. É aquela, não sou eu quem me navega. É argumento, não, esse é argumento. Essa é outra. Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Saiba que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Aí na segunda parte da música ele fala isso. Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Boa. Mas você tem que lembrar que ele é argentino, né? Ele vai ter que se inspirar em algum tango. Aí eu já não conheço esses tangos assim. Reggaeton. Com tantos detalhes como essa música famosa e importante de Paulinho da Viola. E o que pode ajudar também é o fato dele ter enfrentado São Paulo. Então, assim, não é que ele também chega com conhecimento zero do time, vai pegar agora e ver as coisas. Porque o anúncio foi muito rápido, então não é uma história que aconteceu, então que ele já vinha se preparando. Mas o fato dele já ter conhecimento do São Paulo, além da questão de Guayaquil para enfrentar o Barcelona, isso com certeza pode ajudar. Mas assim, eu penso exatamente como o Eugênio colocou. O momento agora é ser o menos autoral possível, é você tentar criar uma equipe sólida, passar dessa sequência para ir então aos poucos, porque, infelizmente, é o contexto que ele é inserido dentro de uma situação de pressão da Libertadores. E tem sempre um risco. A gente vê, por exemplo, a dificuldade do Arthur Jorge, que está tentando uma mudança significativa no Botafogo. Perdeu um jogo importante. Pode ser que as coisas fluam com o passar do tempo, mas assim, você tem que respeitar esse processo, já que o processo não respeita o trabalho dos técnicos. Tá aí, galera, São Paulo que definiu, né, o seu novo treinador, o Zubeldia, que assinou, né, até o final de 2025. O pessoal da ESPN Brasil também já projetando, né, como é que vai ser esse trabalho do Zubeldia no São Paulo. É uma aposta também, ele não conhece, né, aqui o futebol brasileiro, vai ter que ter, né, um tempo para adaptação ao futebol brasileiro, chegando agora. Mas é uma aposta também, né? Um treinador jovem, mas que já tem mais experiência do que o Carpini. Já foi campeão recentemente da Sul-Americana, inclusive já até derrotou o São Paulo. A LDU jogava até um bom futebol, né? Eu me recordo muito bem da LDU, jogando com o Zubeldia como treinador. Então, eu acredito que pode sim dar muito certo. Foi uma boa escolha do São Paulo, desses nomes aí que foram citados. Foi uma boa escolha, só do São Paulo não trazer esses medalhões que tem aqui no futebol brasileiro, que é Felipão, o Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo, que muita gente tinha citado, né? Só de o São Paulo não trazer esses caras aí, trazer um cara mais
jovem, né, que sabe com as ideias de jogo aí diferente, é uma aposta, mas que tem tudo para dar certo. Foi uma boa escolha do São Paulo. Não agrada a todo mundo, né? Parte da torcida não gostou, né, do nome do Zubeldia, mas ele chegando, né, fazendo um bom trabalho, fazendo o time jogar um bom futebol, o torcedor vai logo, né, vai estar do lado dele. Então tem tudo para dar certo. Vamos torcer, né, para que ele faça um bom trabalho. Vai levar esse tempo aí para adaptação. Chegando já com os campeonatos em andamento. Brasileirão, São Paulo já fez 2 partidas, 2 derrotas. Tem também a Libertadores semana que vem. E logo mais também tem a Copa do Brasil. Então ele vai ter que se adaptar aí rápido. E conhecer também, né, os jogadores. Vamos aguardar, né? Fica a expectativa do torcedor do São Paulo já para esse trabalho do Zubeldia, que chega logo mais aí para comandar o Tricolor na sequência dessa temporada, assinando o contrato até o final de 2025. Vamos aguardar, né, as próximas notícias aí, as informações. Logo, logo ele deve estar chegando aí para assinar com o São Paulo, conhecer o elenco, conhecer também o CT. Vamos ver aí, vamos aguardar. Deixa sua opinião nos comentários. Torcedor Tricolor, deixa aquele like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu e até a próxima, galera.